de Esdras, de Neemias, todo aquele processo de reconstrução dos muros, reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo do Senhor, e diz a palavra de Deus que a glória desse segundo templo era maior do que a glória do primeiro templo, ou seja, ele era um templo mais admirável do que o primeiro templo que havia sido construído, que já era admirado pelo povo de Israel. Quando eles chegam em Jerusalém, junto com Jesus, eles estão tão encantados com a arquitetura do segundo templo, porque esse templo, construído lá no Antigo Testamento, ele havia sido embelezado pelo imperador romano, para colocar um melzinho ali na boca do povo de Israel, que era tido como um povo rebelde. E ele queria agradar aquele povo. E ele investe na construção do templo, embeleza o templo, torna ele ainda mais glorioso do que ele já era. E os discípulos estão tão encantados com aquilo. Vocês se lembram que a maioria desses discípulos pertencia à região da Galileia. Jesus morava na Galileia. E eles então olham para Jesus, olham para o templo e soltam uma exclamação tremenda. Eles viram para Jesus e dizem assim: Senhor, olha que beleza, olha que templo, que arquitetura bonita. Eles estavam encantados com o templo, eles eram atraídos pelo templo durante toda a vida. Esse povo foi atraído pelo templo em Jerusalém. É para lá que o povo caminhava todo ano na época da Páscoa. E Jesus então olha para aquela arquitetura, olha para os seus discípulos e diz o seguinte para os seus discípulos: eu quero dizer para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus diz assim: olha, todo esse templo vai ser destruído. O encantamento daqueles discípulos pelo templo estava no fato de que desde o Antigo Testamento eles não compreenderam o que era viver como o povo de Deus. E eles entendiam que viver como o povo de Deus era viver no templo. Voltaram-se para o templo de tal forma que a vida santificada, na compreensão daquele povo, só acontecia dentro do templo. Dentro do templo. Haviam grupos dentro do templo que estavam vivendo como sal, mas um sal fora do saleiro, um sal que havia perdido o sabor, que já não influenciava e não mudava mais nada em lugar nenhum. Jesus conviveu durante muito tempo, durante os 3 anos que ele exerceu o seu ministério. Ele conviveu, por exemplo, com os essênios. Os essênios eram um grupo religioso que desde o Antigo Testamento, no tempo de Malaquias, ele se colocou como o supra-sumo da religiosidade. Eles se entendiam como o povo santificado. Eles eram exemplo de santidade do povo. Eles olhavam o povo de cima e entendiam o seguinte: nós servimos no templo, nós servimos a lei, nós observamos o mandamento. Ninguém se compara a nós. Ninguém se compara a nós. Outro grupo que existia naquela época era o grupo dos fariseus, que também se colocavam, eram tremendamente zelosos pela casa de Deus. Tremendamente zelosos. Eles eram tão zelosos pela lei de Deus, e Deuteronômio capítulo 6 diz assim: escreve na tua mão direita, na testa, nos umbrais da porta, as palavras deste livro. E eles entendiam isso tão literalmente, que eles mandaram fazer um livrinho pequenininho, contendo as